E aí, bora fazer um raio-x completo do último relatório gerencial do XPlog, o XPLG 11? Ele é um dos maiores fundos imobiliários de logística aqui do Brasil. A gente vai decifrar os números juntos para entender como anda a saúde do fundo. Bom, antes de tudo, só para a gente alinhar, o objetivo do XPLG 11 é bem direto. Ele ganha dinheiro comprando e alugando galpões logísticos e industriais gigantes. Sabe aquelas estruturas que são a base de todo o e-commerce e da distribuição de produtos no país? É disso que a gente está falando. O nosso roteiro de hoje está bem definido. A gente vai passar pelos dividendos, claro, depois mergulhar na relação preço e valor patrimonial, dar uma olhada na vacância dos imóveis, analisar o endividamento e, no final, fechar com um resumão dos pontos principais. Perfeito, então. Vamos começar pelo que todo mundo quer saber primeiro, né? Quanto o fundo pagou no mês? Então, em janeiro, o fundo anunciou um pagamento de 82 centavos por cota. Agora, olha só os detalhes que importam por trás desse número. Se a gente pegar o preço da cota lá no fim do mês, esse rendimento dá um dividend yield anualizado de 9,46%. É uma taxa bem interessante, hein? O pagamento caiu na conta no dia 13 de fevereiro. E olha que dado importante para trazer um pouco mais de segurança. O fundo tem guardado R$ 1,45 por cota. Isso é de resultado que já foi gerado, mas ainda não foi distribuído. Funciona como um colchão de liquidez, sabe? Ajuda a manter a estabilidade dos pagamentos lá na frente. Certo. Seguindo aqui na nossa análise, vamos dar uma olhada agora na avaliação do fundo. Esse é um indicador essencial para a gente entender como o mercado está enxergando o preço do XPLG 11. Primeiro, só para deixar claro, o tal do P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, nada mais é do que uma comparação. Ele compara o preço que a cota está sendo vendida lá na bolsa com o valor que seria o justo dos imóveis e outros ativos do fundo. Simples assim. E essa balança aqui mostra direitinho como estava o cenário em janeiro. De um lado, o preço de mercado, que fechou em R$ 103,99, e do outro, o valor patrimonial da cota, que estava um pouquinho acima, em R$ 105,72. Essa pequena diferença entre os dois lados faz com que o P sobre VP fique em 0,98. E aí, claro, surge aquela pergunta que todo mundo que investe se faz: um indicador abaixo de 1 significa que a cota está com desconto? Que pode ser uma oportunidade? É o tipo de coisa que vale a pena pensar. Bom, agora vamos para um outro ponto que funciona como um verdadeiro termômetro da saúde operacional de um fundo de tijolo: a taxa de vacância. E aqui, os dados do relatório trazem uma notícia muito boa. A vacância física, ou seja, a porcentagem da área total que não está alugada, continuou em níveis bem baixos e estáveis no último ano. Isso é um sinal claro de que existe uma demanda forte e constante pelos imóveis do fundo. Olhando mais de perto, o relatório mostra que a vacância total está em apenas 3,5%. Sim, existem alguns espaços vazios, principalmente em Seropédica, no Rio, e em Cajamar, em São Paulo, mas a grande maioria dos imóveis, incluindo centros de distribuição enormes, está 100% ocupada. Isso mostra que o portfólio é bem resiliente. Opa, uma pequena pausa aqui. Se essa análise está ajudando a clarear as coisas, que tal deixar uma curtida e seguir o nosso canal? Esse apoio é super importante para a gente continuar produzindo conteúdo detalhado como este aqui. Bora virar a página e dar uma olhada num ponto que é sempre crítico em qualquer investimento: o nível de endividamento do fundo, ou seja, as dívidas e as obrigações que ele tem para pagar. Como a gente pode ver, o fundo tem um total de 643 milhões de reais em obrigações de longo prazo. A maior parte disso vem dos certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, que são uma forma bem comum de financiamento nesse mercado. Mas calma, tem um outro lado importante nessa história. O próprio relatório mostra uma projeção do caixa do fundo. Como dá para ver, mesmo depois de pagar as parcelas da dívida, a previsão é que o fundo continue com um caixa bem forte nos próximos anos. Isso sugere que ele tem uma boa capacidade de pagar seus compromissos. Beleza, então chegou a hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça e fazer um balanço geral, com os pontos positivos e os pontos que merecem mais atenção. Olha só, de um lado, os pontos positivos são bem claros: um dividend yield atrativo, a vacância baixinha e controlada, um portfólio de imóveis bem diversificado e a cota sendo vendida com aquele pequeno desconto em relação ao valor patrimonial. Do outro lado, os pontos de atenção: o endividamento, que apesar de parecer gerenciável, precisa ser sempre monitorado, e, claro, a volatilidade do preço da cota no dia a dia da bolsa. E tudo isso nos leva à reflexão final.
Com base nesses dados, com os prós e os contras na mesa, de que forma o XPLG11 se encaixa numa estratégia de investimentos? A resposta para isso, claro, é muito pessoal e depende dos objetivos de cada um. Espero que essa análise tenha ajudado a esclarecer os pontos. A gente se vê na próxima.